Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao eterno estudo da Bhagavad Gita. Eterno porque as coisas de Deus são eternas, cheias de bem-aventurança e de conhecimento. Então, para se conhecer Deus, precisamos estudar eternamente a ciência espiritual, a ciência divina, a ciência suprema da Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita, como ele é compilada por Srila Prabhupada, é a Bhagavad Gita original, é a Bhagavad Gita que todos nós devemos estudar, ler, caso a gente sinta no coração que esse é o caminho para a nossa evolução. E hoje vamos ao verso 10, estamos no capítulo 12, estamos lendo sobre o serviço devocional e hoje vamos ler o verso 10. Então, vou fazer aqui minhas reverências. Com a Gyana Timiranda Sya, Gyana Janana Salakaya. Chakshu Militayana Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada, meus mestres espirituais, que são o Deus Supremo, Guru Deva, o Guru dos deuses, Guru de todos, o maior Guru de todos, que é o Supremo Deus, e Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus, Krishna, para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego, do cativeiro terreno. Então, quando eu falo que acerca de Srila Prabhupada, que é um fundador, que é uma alma pura, uma alma autorrealizada, o que é uma alma autorrealizada, né? É uma alma que já atingiu o estado de pureza por Deus. E trabalhar esse amor que está nos nossos corações de forma mais pura possível. Porque o amor por Deus já faz parte da nossa essência, já faz parte da nossa natureza divina, que é a alma, que somos nós em corpos, nós temos instalados em nossos corações esse amor por Deus, esse amor divino, esse amor que nós precisamos desenvolver. E por que nós não desenvolvemos e por que nós não ofertamos esse trabalho a Deus com amor e devoção, os trabalhos materiais? Porque nós nos enredamos nas coisas materiais, nós estamos enredados aqui na Terra. Nós só olhamos para as coisas materiais. E o nosso mestre bíblico, o nosso mestre cristão, né, Senhor Jesus, ele diz que não se pode servir a dois senhores. Vocês podem buscar isso na Bíblia que vocês vão encontrar. Não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Então, essas dualidades da vida, de gostos e não gostos, desgostos, eu gosto, eu desgosto, eu não gosto, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é boa, viver nessas dualidades da mente, que nos traz sofrimento, é estar enredada nos modos da natureza material. E quando a gente está enredado nos modos da natureza material, a gente vive preso a três modos, três plataformas, que é ignorância, que a maioria de nós vivemos na ignorância, paixão, que a gente precisa dessa paixão para mover as nossas vontades, e o modo da bondade, que é o modo que mais se aproxima ao modo de Deus, e o modo de Deus é a bondade pura e imaculada. É aquela bondade eterna que não tem sujeira material. E não eu querer ser bonzinho, porque se eu for bonzinho com fulano, fulano pode ser bonzinho comigo. Isso é estar numa bondade interesseira, né? E muitas vezes a gente deixa de ser o que a gente precisa ser, né? Que é ser um ser autêntico, né? Então, nos yamas e niyamas, né? Que Chandramukha Swami, mestre Swami, professor, guru da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a qual eu estudo com ele, né? Ele fala dos yamas e niyamas, que são yamas, são formas, né? Os yamas é o autocontrole, é a gente buscar autocontrole através de várias plataformas e de várias formas em determinados departamentos que a gente vem, busca esse autocontrole, né? E os niyamas, existem essas ferramentas, né? Por exemplo, a limpeza é uma ferramenta que se assemelha a Deus, a organização, a veracidade, você ser verdadeiro, não ser
Eu falo na cara. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser grosseiro. Isso é estar no modo da ignorância. Então, ignorância, paixão e bondade são os modos que nos atam todos os dias, nós almas em corpo, nesse mundo material. E aí, nessa condição, nesse condicionamento material, nós deixamos de prestar serviço a Deus, porque nós deixamos esse amor de lado, nós achamos, porque ele diz graças a Deus, isso, Deus, aquilo, Deus. Mas quem é Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Qual é a sua relação mais pura, mais íntima com Deus? Como é que você vê Deus na sua vida? Deus pode ter vários significados na vida da gente. Um deles é ser o melhor amigo, aquele que jamais nos decepciona, né? Então, a Bhagavad Gita, através de Srila Prabhupada, que foi um devoto puro, imaculado, que trouxe a consciência de Deus para o Ocidente, para que a gente abra os olhos e olhe para o caminho certo, porque essas religiões que existem aqui no mundo ocidental são fantásticas, maravilhosas, mas elas não nos levam ao conhecimento e à convivência com Deus de uma forma pessoal, a olhar Deus como uma pessoa suprema, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, como diz nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia, eu sou uma pessoa e Deus também é uma pessoa. Então, não tem como escapar desse ensinamento de Jesus, porque ele já diz, vós sois a imagem e semelhança do Criador, né? Como ele também era a imagem e semelhança de Deus, só que Jesus era um filho de Deus, era um devoto puro de Deus, que veio aqui na Terra numa era bem passada, onde as pessoas eram extremamente selvagens, ignorantes, né? Toda regra tem sua exceção, mas o que foi que fizeram com Jesus? Pregaram ele na cruz. Por quê? Porque não sabiam o que estavam fazendo. E ele mesmo, na própria cruz, Jesus disse, olhou para o céu e disse, Pai, perdoai-vos. E ele não sabe o que faz. É o que a gente não sabe o que faz também nas nossas vidas. A gente comete muito ato, muito pensamento, muito sentimento, muita ação, que está em desacordo com a vontade de Deus, e a gente acha que vai ser feliz dessa forma. Não. Isso é ilusão, isso é Yoga Maya, a yoga da ilusão. Então, com essa missão, Srila Prabhupada trouxe as escrituras sagradas da filosofia védica da Índia, dos Vedas, dos primeiros povos a povoar a Terra, né? E trouxe a Bhagavad Gita para nos guiar, para nos levar a um caminho melhor. E o verso 10, hoje, é o seguinte: se não podes praticar as regulações que fazem parte da Bhakti Yoga, a yoga da devoção, simplesmente tenta trabalhar para mim, porque trabalhando para mim chegarás à fase perfeita. Então, no verso passado, no verso 9, né, porque eu vou sequencial, verso por verso, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 1. Krishna falou, meu querido Arjuna, conquistador de riqueza, se não podes fixar tua mente em mim, sem te desviar, então segue os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Então, Krishna, Deus, começou a falar para Arjuna, que nos representava, e disse, olha, eu vou mostrar aqui para você como é que você pode prestar serviço diretamente a mim. Se você não pode fixar sua mente em mim, porque é difícil fixar a mente em Deus, eu venho fazendo esse trabalho comigo e sempre o meu pensamento voa para longe de Deus e eu trago de volta. Isso é um treino e como nós hoje não temos tempo nem de cuidar de nós, imagine de pensar em Deus 24 horas, é um pouco complicado. Então, se a gente não pode fixar a mente em Deus, em Krishna, sem nos desviar, sem desvio, segue os princípios da Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Bhakti Yoga é a purificação dos sentidos. A gente precisa seguir regras e regulações para purificar nossos sentidos. E aí ele diz, e assim desenvolve desse modo um desejo de me alcançar. Mas se eu não consigo, o que é que Krishna está dizendo aqui no próximo verso 10? Se não pode praticar as regulações da Bhakti Yoga, da yoga da devoção, simplesmente trabalhe para mim. Mas como é que eu posso, meu Deus, trabalhar para Deus aqui no mundo material? Ofertando o seu trabalho para Deus diariamente. Cada centavo que entra na sua conta bancária, cada Pix que entra na sua conta bancária, cada salário que entra mensalmente na sua conta bancária, ofereça a Deus esse fruto desse trabalho. Porque você trabalha, porque Deus permite. Porque se você perder sua saúde, você não chega no seu trabalho, nem muito menos vai ganhar seu salário. Aí ele diz, porque trabalhando para mim, chegarás à fase perfeita. Vamos aqui ao significado de Srila Prabhupada.
Aí ele diz, se mesmo sob a orientação de um mestre espiritual, de um professor, alguém não é capaz de praticar os princípios reguladores da Bhakti Yoga, ele ainda assim pode ser conduzido a esta fase de perfeição, trabalhando para o Senhor Supremo. E como é que faz isso? O método como se faz esse trabalho já foi explicado para trás no verso 55 do 11º capítulo da Bhagavad Gita. Nós estamos no 12º capítulo, então para trás já foi falado, mas aí ele fala aqui, Srila Prabhupada, a pessoa deve ser favorável à propagação da consciência de Deus, ou seja, trabalhar para Deus, trazendo essa consciência nos corações das pessoas que querem reviver essa consciência. Por quê? Porque nós somos alma. A nossa posição constitucional perante Deus é que nós somos uma alma e um corpo. E se nós somos uma alma e um corpo, nós temos o dever eterno de servir a Deus. Não é servir a matéria, porque aí vai dar um péssimo resultado quando a gente só se volta para a matéria e quando a gente só serve a matéria. Então, trazendo essa consciência de Deus para mim e trabalhando para que eu possa ajudar mais pessoas que ela obtenha essa consciência de Deus, eu vou estar trabalhando para Deus. Então, é um serviço fantástico, é um serviço maravilhoso, porém precisa de dedicação, né? Se propagar a consciência de Deus, propagar a consciência de Cristo, tocar o coração das pessoas, né? E assim, existe uma diferença de quando a gente trabalha para as coisas materiais, a gente trabalha para satisfazer os nossos sentidos. Ter dinheiro para comprar alimento, para ir passear, se divertir, comer em restaurante, viajar, isso é satisfação dos sentidos. Mas quando a gente trabalha para Deus, a gente satisfaz Deus com essa consciência. Como é que identifica essa separação de trabalhar para Deus? Quando a gente oferece os frutos do trabalho a Deus em oração, em pensamento, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, em consciência de Deus, consciência de Krishna, né? E assim, usar o dinheiro para as obras de Deus, usar o dinheiro para ajudar as obras de Deus aqui na Terra, né? E aí ele vai buscando, pouco a pouco, essa consciência. Eu estou aqui fazendo esse simples trabalho, fazendo essa gravação. Então, antes de começar, eu digo, Deus, eu estou oferecendo esse simples trabalho aqui. Espero que o Senhor receba. E se o Senhor não gostar, o Senhor me fale. Como é que Deus fala com a gente? Gente, existe uma ferramenta divina chamada intuição. Intuição espiritual. Deus fala com a gente porque Deus está acoplado em nosso coração, sentado no nosso coração, controlando nossas andanças. Ou você pensa que você é o controlador da sua vida e que você... Não, eu rio porque a gente pensa que é, mas a gente não é. Então, Deus controla a nossa vida e aí ele fala com a gente, olha, vá por aqui, não vá por ali, não viaje, fique em casa, vai estudar, vai crescer, vai se iluminar, né? Mas a gente escuta? Provavelmente não, né? Então, aqui no verso 10 fala isso, você oferecer os frutos a Deus, trabalhar para Deus em consciência de Deus, consciência de Krishna. Verso 11. Se, entretanto, a terceira opção, és incapaz de trabalhar nesta minha consciência de Deus, de estar trabalhando para Deus em tudo que eu faço, tenta agir renunciando a todos os resultados do teu trabalho e procura se situar no eu. Gente, isso é muito importante. Primeiramente, o que é o eu? A alma. O eu superior é a alma e o eu inferior é o corpo. E o eu divino é Deus. Então, o meu eu superior deve servir ao eu divino e não ao eu inferior. Eis a diferença, né? Então, se eu não posso trabalhar seguindo as regras e regulações da yoga, fixando yoga da devoção, da união com Deus através da devoção, se eu não posso manter minha mente fixa nele, se eu não posso nem trabalhar para Deus e oferecer os frutos do trabalho para Deus, então o que é que eu tenho que fazer? Se desapegue dos resultados, então a gente se desapega também não. Por quê? Porque a gente é muito ansioso. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e não vai acontecer. Por quê? Porque Deus sabe o que a gente merece. Srila Prabhupada, ele diz, primeiro mereça para depois pedir. Mas a gente pede, a gente faz promessa, a gente acha que Deus tem que dar tudo que a gente quer, e isso é ignorância, isso é uma ilusão, né? Então,
Se, entretanto, é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, trabalhar ofertando os frutos do trabalho para Deus, tenta agir renunciando a todos os resultados do teu trabalho e se situa no eu superior, né? Por quê? Porque se eu vou me situar no eu inferior, que é meu corpo, eu vou estar me degradando, eu vou estar adoecendo, eu vou estar me preocupando, eu vou estar ansioso, eu vou estar doente. Mas se eu renuncio os frutos do trabalho e sei que Deus vai me dar o resultado que eu mereço, não há o que eu quero, eu não vou receber o que eu quero, eu vou receber o que é do meu merecimento. Então, aí você vai renunciar aos frutos do trabalho e entregar esse trabalho para Deus, para Krishna, o todo atrativo, o todo atraente na filosofia védica. Shri Krishna, Lord Krishna, o Senhor Krishna. Então, aqui Prabhupada explica o seguinte, né? Pode ser devido a fatores sociais, familiares, religiosos ou mesmo por outros impedimentos, que a pessoa nem seja capaz de simpatizar com as atividades da consciência de Deus, da consciência de Krishna. Então, quando a gente começa a ter contato com a consciência de Krishna, a gente começa a participar das regras e regulações, a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção em Deus, em Krishna, e aí a gente vai vendo nossa vida mudar. A conta gota, de gota em gota, preenche um oceano. Esse oceano da bem-aventurança, esse oceano de você entregar seus frutos do seu trabalho para Deus e não para a matéria. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo. Os nossos pedidos são todos materiais. É raro uma pessoa que diz, Deus, olha, eu não quero pedir nada. Eu só quero que o Senhor esteja no meu coração e eu esteja no seu coração. E que o Senhor me mostre os caminhos que o Senhor quer que eu trilhe para que eu possa lhe servir melhor a cada dia, né? Então, quem é que faz esse pedido a Deus? Faz, mas poucas pessoas fazem, né? Então, se alguém se interessa pelas atividades de servir a Deus em consciência de Deus, surjam objeções de membros de sua família, dizer, você está fanático, você é isso, você é aquilo, não é isso, porque sempre tem um antagonista para as nossas situações de... Quando a gente quer se iluminar, sempre vem algo para nos impedir, né? E muitas vezes são opiniões alheias que pouco sabem das filosofias divinas, né? E vem dizer, isso, aquilo, aquilo outro. E você deve seguir o seu coração. Se seu coração lhe pede para você servir a Deus, continue servindo a Deus, entregando os frutos do seu trabalho e se situando no eu, na alma, e não no corpo, né? E assim, pouco a pouco, você adquire conhecimento. Você aqui escutando, nós escutando, eu estou me escutando, eu estou compartilhando ensinamento divino. Então, eu estou adquirindo conhecimento transcendental acerca do absoluto, acerca de Deus, né? E aí, às vezes, a gente nem sequer se interessa nas atividades de buscar esses caminhos, essas ferramentas, para que Deus esteja presente nos nossos corações e nós estejamos presentes no coração de Deus. Gente, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque a gente vive enredado na matéria, sofrendo, né? Para todos os lados que a gente olha, problemas, guerras, conflitos, doença, pessoas ansiosas tomando remédio, achando que vão ser curadas com remédios, né? E não vão, né? Pois é, a renúncia aos frutos de nossas atividades, com certeza purificará nossa mente, de maneira gradual e com a mente purificada, seremos capazes de compreender Deus. Porque com a mente turbulenta, com a mente ansiosa, com a mente depressiva, com os sentimentos negativos, com conflitos, doença e pobreza, nós não purificamos a nossa mente, nós nos enredamos e nos condicionamos ainda mais. Então, buscando essa consciência de Deus, essa consciência de purificação da nossa mente, nós vamos buscando aceitar que Deus é uma pessoa, que Deus está conosco no nosso coração, que Deus nos orienta através das escrituras sagradas védicas, né? E que a gente precisa abandonar os resultados. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse áudio caseiro, né? Com alguns impedimentos, não tem nada profissional. Aí eu vou ficar preocupada se esse áudio, esse vídeo do Isa Espiritualidade, do Bhagavad Gita, ele vai atingir centenas de milhões de pessoas. Eu não posso ficar preocupada com isso, minha gente. Sabe por quê? Porque isso é enredamento. Eu tenho que fazer e entregar para Deus. E Deus sabe o que vai fazer. Se vai ter se vai ter ninguém, né?
Tem dia que aparece bastante gente, tem dia que não aparece ninguém, tá tudo bem. Por quê? Porque eu tenho que ter a consciência que eu preciso chegar ao nível de servir a Deus no nível devocional puro, sem ansiedade, sem esperar resultados de absolutamente nada. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 46, o Senhor declara que se alguém decide se sacrificar pela causa de Deus, pela causa suprema, mesmo que não saiba que a causa suprema é Deus, é Krishna, o todo atrativo, ele, através do método sacrificatório, ou seja, sacrificar, eu vou fazer isso para me sacrificar, para servir melhor a Deus. Aos poucos passará a compreender que Deus é Deus e que Deus é uma pessoa e que eu devo buscar essas explicações dentro da Bhagavad Gita, da ciência suprema, porque aqui na Terra, nas escrituras sagradas, no planeta Terra, nada mais direto e diretivo e claro com a luz do sol, como a Bhagavad Gita, a ciência suprema, abriu muito minha compreensão acerca do eu superior, que é a minha alma, e que eu passe a me desapegar do meu eu inferior, que é o meu corpo, e oferecer minhas atividades ao eu supremo, que é Deus, Krishna, na filosofia védica, o todo atrativo, que é a única verdade absoluta que preenche o nosso coração, que está impuro com muitas coisas, que a gente precisa limpar, para a gente se tornar um devoto puro e um devoto purificado do Senhor Krishna, do Deus, que você chama como você quiser. Na filosofia védica chama-se Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, a suprema personalidade de Deus, uma pessoa que você pode se comunicar com ele diretamente, fazendo dele o seu melhor amigo. Nada melhor do que fazer de Deus o nosso melhor amigo, porque jamais a gente vai se decepcionar. Então, com gratidão, devoção e amor, eu entrego esse serviço a Deus sem esperar resultado algum. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.